Chegamos de novo para mais um estudo. O texto de hoje é um texto lindo, onde Jesus passa ensinamentos para a nossa vida cotidiana. E ele está escrito em Lucas, capítulo 8, do versinho 4 até o verso 15. O título ali é A Parábola do Semeador. Porém, também nós temos esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 1 ao 23. E também no Evangelho de Marcos. Aí vocês falam assim, Lise, você lembra de tudo isso? Não, se você prestar atenção aí na tua Bíblia, logo abaixo do título, tem ali, ó, M-A-T, abreviação de Mateus, e aí está dizendo do capítulo 13, verso 1 ao 23. E se nós formos lá em Mateus, vamos lá, dar um pulinho ali rapidinho, capítulo 13... Olha lá, você encontra logo no início, do 1 até o 23, falando da parábola do semeador. E aí, logo abaixo do título, também você tem a referência novamente para Lucas, que é onde nós estudaremos hoje, e para Marcos, capítulo 4, verso 1 ao 20. Essas são as referências que a Bíblia nos manda. Lembra daquele videozinho que eu coloquei para vocês sobre referências e concordâncias? Às vezes nós temos o número entre as palavras e agora aqui nós temos os textos iguais, né, similares ali, e falando em outra parte do evangelho que ele está escrito, certo? Se nós formos para Marcos, capítulo 4, ó, tô indo lá, Marcos, capítulo 4, e aqui nós temos, aqui, do versinho 1 até o verso 20, a parábola do semeador. E aqui no texto de Marcos, a referência embaixo nos leva novamente para Mateus, capítulo 13, verso 1 e 23, que a gente acabou de chegar, certo? Mas nós trabalharemos o texto de Lucas, então vamos lá para ele. Deixa eu procurar novamente. Isso é importante por quê? Porque aconteceu muito isso desde o momento que eu estava estudando, me preparando para os testes oficiais, né? Para as últimas provas do contexto religioso. O grupo de estudo que nós nos reuníamos e estudávamos, várias dessas pessoas, dessas mulheres, dessas irmãs e irmãos também, nos relataram que, nossa, eu estudei em tal texto e depois começou a ler o outro texto, o início era diferente, eu me perdi tudo. Então, olha aí a importância de você estudar um texto pedido, um texto que foi passado naquela lista lá, mas você também entender qual é o início desse mesmo texto em outro lugar da Bíblia. Por isso essa busca, por isso essa importância que quanto mais você agregar conhecimento, é para você ficar top, bam, 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 ali, a super poderosa? Não, é para você sofrer menos no momento que você for ouvir o áudio, o teu cérebro processar e você trazer a sinalização aqui na tua mão, certo? Então, encontra aí a parábola do semeador no texto de Lucas, que eu já passei o início ali para vocês. Parábola, nós temos que entender que Jesus, ele trazia essas histórias de comparações com
o reino dos céus, e ele exemplificava para a aplicação aqui, na vida cotidiana das pessoas, daquele povo que ele estava ensinando lá. E o que nós precisamos? Respeitar a literalidade do texto, certo? Ah, Alice, mas então eu farei tudo português sinalizado? Tá falando? Aqui eu vou só, sabe assim? Eu pego aqui e eu passo para a mão tudo português sinalizado. Não. Literalidade do texto não é eu trazer o sentido que eu acho, esse sentido cabe aqui, é isso que eu acho. Trazer o significado do que eu acho. Por quê? Porque se eu já fizer isso no momento que eu estou ouvindo a leitura, quando chegar no momento da explanação, da explicação dessa palavra, e quem estiver ali presidindo à frente, ensinando, ele traz uma outra aplicação para a vida daquele grupo de irmandade que está ali ouvindo, daquele grupo de pessoas que está ali ouvindo, e já no texto você comprometeu essa aplicação posterior, certo? Então, isso que é trabalhar a literalidade do texto, o que a língua portuguesa me diz, mas aí eu tenho que trazer para que o surdo entenda o texto. Visualidade. Então, a parábola do semeador, você já ouviu parábola? Pode começar com parábola, você pode começar com comparação, ou você pode começar com história, certo? Mas ouviu parábola, o que o teu cérebro te levará a fazer é esse aqui, ó. Parábola de quem? Já marca aqui no seu título, onde você colocará esse homem semeador. Então, eu posso trazer um deítico, ou eu posso trazer uma pessoa ausente, é semeador, não é semeadora, tá vendo? Aí eu faço gênero, homem. Dá tempo de fazer aqui a sementinha que ele semeou? Você que escolhe. Dá tempo de colocar que ele estava com uma bolsa aqui, pegou a semente e semeou? Tá vendo? É outra possibilidade de sinalização, mas que você que dará vida aí através das tuas mãozinhas. Cada um de nós temos, a Libras ela é aí, de toda a comunidade surda, de nós intérpretes e alunos, ela pertence aí, ó, nós estamos entrando aí nessa comunidade. Mas cada pessoa, cada aluno, cada intérprete identifica a sinalização que mais cabe aí nas suas mãozinhas. Então eu já marquei aqui o meu título. Agora eu tenho o versinho 4 que diz: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Tá vendo? Liz, eu já quero colocar Jesus na minha cena. Tá, você pode colocar. Liz, eu quero colocar a multidão primeiro. Tá, eu coloco primeiro em uma área, certo? Demarco a minha área aqui, ó. Já demarquei, ó, o tampo da minha mesa aqui, ó. Em uma área, quem que tinha? Uma grande multidão de pessoas. Você vai trazer esse, você vai trazer esse, você vai trazer esse, traz esse, ou você traz esse, tá vendo? Classificador aí de pessoas. Ó, uma grande multidão de pessoas. E estava fazendo o quê? Ajuntou-se, vindo de todas as cidades. Ah, então eu posso colocar em uma área das cidades aqui, ou das cidades da região, ou de locais vários, tá vendo? Ou de várias cidades, as pessoas vieram. Tá, chegou pra cá. Porque eu já trouxe do lado esquerdo, trouxe aqui da frente. Agora, vieram ter com ele. Agora eu marco Jesus e já aproveito o dizer por parábolas. Aí, ó, Jesus aqui. Eu posso até fazer para eles assim, ó. Presta atenção. Ei, vocês aí, ó.
Presta atenção. Ó, presta atenção. Ou olha aqui para mim que uma parábola eu explicarei. Ou uma parábola eu lhes direi. Tá vendo? Ou uma parábola eu anunciarei. Veja aí, você que escolhe o início. Aí ele começa a contar a história desse semeador. Certo? Verso 5. Um semeador saiu a semear a semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, aqui no teu corpo, você já demarcará aí essa tua sintaxe, certo? Usa o teu corpo como um marcador. Por quê? Eu tenho que voltar, ele não terminou aqui, ó, eu vou explicar para vocês. Eu volto do meu título. Aí é você que escolhe, ó. Um homem. Dá para fazer que esse homem aqui no campo, ó, é o homem que está no campo. Tô fazendo referência a ele. O que que ele tinha? Ele saiu a semear semente, pego a semente aqui para fazer o referente de semente e olha o meu corpo como marcador. Aqui no meu braço eu tenho que marcar já onde que esse homem semeou. Então eu marco aqui, ó, cotovelo, ó, semeou. 1, meio do braço. 2, mão. 3, parte aberta aqui da minha mão. 4. Eu já demarco essa semeadura logo nesse texto aqui. Por quê? Porque depois de tanto você ouvir, sinalizar, praticar, estudar, pedir a Deus que abra a mente em primeiro lugar, essa sinalização ela fica muito clara, porque você já tem o teu corpo como marcador. Então, cotovelo, meio do braço, mão e espaço aberto. Mas o meu verso já terminou? Não, por quê? Onde é que eu comecei a minha sinalização? Aí eu faço que aqui caiu no caminho e ele era pisado, então as pessoas, ó, pisava, caminhava aqui e o que veio? Os passarinhos vieram voando e... Ou você pode até aproximar aqui, tá vendo? Ó o biquinho. Eu trago o referente do bico, ó, o pezinho do passarinho e o referente bicando aqui. Certo? Então, o meu verso 5, ele já foi. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu coloquei um homem aqui, ou um homem aqui, no campo, semeou 1, 2, 3, 4. E o que? A primeira caiu no caminho, as pessoas pisaram e as aves do céu vieram voando aqui, comeu. Viu aqui, ó, no meu cotovelo. Ela não come aqui na frente, porque aqui eu vou demarcar um outro cenário. Então o surdo precisa ver que aqui era um caminho. É um caminho de terra, é uma estrada de terra. Quem morou aí ou visita a família na roça sabe muito disso. Carreador, certo? Ó, é um caminho de terra aqui. Tá vendo que tem um caminho de terra? Olha aqui. O versinho de número 6. E outra caiu sob pedra. E nascia, secou-se, pois não tinha umidade. Então agora, lá eu não farei. Aonde que eu volto? Certo? Eu não preciso semear novamente. Ou então, ó, a outra semeadura, não preciso. Aí eu faço aqui, ó. Aqui eu já venho pedra e já demarco pedra aqui. Várias pedrinhas ali. O que que acontece? Lembra da semente? Você é cuidadora de planta como eu? A semente, ela começa abrindo e ela sai 2 folhinhas assim. Então, você pode trazer, ó, começa a abrir essa folhinha ali, entre aqui, ó, entre as pedras. Você demarcou a pedra, ó, tenta trazer aqui entre a pedra, ó, entre a pedra ali. Mas o que que acontece? Não tinha umidade. Ai, Liz, eu não sei o sinal de umidade. Se não tem umidade, o que que é? Seco. Ou você pode fazer, ó, água, nada. Ou água, você faz o sinal de seco. Ou aqui,
Você viu que eu fiz seco só aqui? Então, você é que escolhe. Por quê? Porque às vezes dará tempo de você fazer água, não tinha, certo? Ou então dá tempo de você fazer assim, ó, limpo, mas ó, era limpo como se tinha pedra, certo? Então, ó, leva só o seco ali. Você traz essa rapidez aí para a tua sinalização. A outra caiu entre espinhos. Aonde eu vou agora? Lembra que eu demarquei? O meu espinho vai sair sempre na reta da minha mão aqui, então. A outra aqui tinha espinhos. Aqui tinha espinhos. E o que acontece? Eu posso levar esse espinho assim, ramificando. Posso levar espinho tudo aqui. Você que escolhe. Então, eu gosto desse aqui porque agora a mesma sementinha, eu farei ela crescendo entre os espinhos aqui. Certo? Mas aí ela cresce, ó, ela sai, ó, não. Ó ela secando, certo? Posso fazer isso, posso levar como eu levei aqui, ó. E aí, ou, secou. Foi, ó, verso 7 já. Os espinhos a sufocaram. Não é que os espinhos foram lá e colocaram o travesseiro em cima dela lá e sufocou, não, certo? Aí é o sufocar, ó. Ela não conseguia ultrapassar essa barreira de espinhos. O que mais? Outra caiu em boa terra. Lembra que eu falei pra você que a outra ficará todo do meu lado direito aqui, ó, no espaço vazio da minha mão? Eu não preciso sinalizar. Outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o teu verso 8 aqui, ele já começa como? Aqui outra, ó, uma terra boa, terra bom de assim, pode ser uma terra, aproveita essa configuração de mão, ó, fofinha. A sementinha aqui, ó, nascendo, crescendo. Agora aqui, tudo você fará terra boa, ó. Cresceu, árvores maravilhosas. E qual que é o fruto que ela multiplicou ali? Você vai fazer e multiplicou 100. Não. Vamos lá, certo? Qual é o fruto que nós colocaremos então? Tô aqui, ó, com a minha plantação aqui, ou com a minha plantação aqui. Agora, o que é que eu tenho que trazer? Eu trago daqui, ó, fruto, esse não é o sinal de frutos diferentes ou variados. Pego aqui a minha árvore que tá aqui, ou o meu arbusto que tá aqui, pego essas frutas aqui e aí, olha o homenzinho. Antes ele não semeou, agora eu tenho que demarcar o que tá lotado de fruto. Então eu fiz frutos variados aqui. E agora o que eu venho? Ó, peguei. Certo? Sou o homem semeador que agora eu estou colhendo os frutos. Aí agora, o que mais que nós temos aqui? Deixa eu ler para eu não me perder. 100 por 1. Pronto. Eu posso dizer agora, colocando Jesus, dizendo-lhe estas coisas, ou eu posso colocar quem? Simplesmente eu trago aquele Jesus do início que fez assim, ó. Ei, presta atenção. Agora eu posso trazer esse. Se eu quiser voltar com Jesus direto. Agora, se eu não quiser, se eu não tiver confiança, eu marco aqui, ó, narrador, trago o personagem Jesus. E aí eu falarei o quê? Vamos lá. Olha ali o que tá falando pra gente. Dizendo-lhe estas coisas, clamava. Eu vou direto, porque eu não preciso falar Jesus disse. Marco Jesus e ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês aí, olha, entenderam? Presta atenção. Certo? Vocês aí, que mais que cabe? Ó, prestar atenção. Então, ó, aprenda. Olha outro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que mais? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Agora veio o narrador e eu trago aqui, ó, os discípulos.
O meu Jesus, eu não tinha demarcado no início de onde ele chegou. Então, eu posso trazer discípulos aqui e aí eu faço para Jesus. Que parábola é? Ou então, essa parábola ali significa o quê? Ou então, não tenho confiança, marquei discípulos, viro anáfora em Jesus. Essa parábola aí, o que é? Significa o quê? Tá? Você traz. Que parábola é esta? E ele disse-lhes: agora eu vou trazer o meu olhar gramatical, não para essa multidão que estava à frente. Os discípulos conversou comigo aqui. Então agora, olha o versinho que eu vou dizer. E ele lhe disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí você fala assim: ai meu Deus, se eu não estou entendendo nada, como que eu passo isso para minha mão? Vamos aqui, faça um resumo aí desse texto. E ele lhes disse, vira Jesus. Não tem confiança? Marco Jesus, narrador, Jesus agora. Olha um ponto aí que você está falando com as pessoas na mesma altura, não está falando para baixo e não está falando com os céus ainda, certo? Marco aí o ponto na mesma altura. Então eu viro, sou Jesus agora. Para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O que eu posso trazer aqui, ó? Vocês aqui, eu posso colocar os mistérios, ó, o reino do céu, os segredos lá profundos, foi revelados para vocês. O que mais que eu posso trazer, gente? Deixa eu ler para eu não me perder. Mas aos outros, qual que são os outros? Certo? Que mais? Mas para eles aqui, ou para esse povo aqui, o que eu tenho que fazer? Uma parábola, eu tenho que ensinar para eles ali perceberem, né? Perceberem de mim. Ou para eles ali, ó, perceber, prestar atenção. O que mais que cabe? Porque eles não entendem nada ainda, certo? Porque eles ali... entender certo, ainda não. O que mais que cabe? Vai vendo as possibilidades que cabe aí, tá bom? Porque depois eu vou trazendo tanta possibilidade, aí eu vejo lá nos comentários, ou então vem nas mensagens privadas, para eu fazer somente a sinalização. Eu faço a sinalização, vocês não entendem. Então, tenha paciência, tá? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, agora, eles não perguntaram que parábola era essa? Então, agora, meus queridos, essa parábola é o quê? Ou, essa parábola, o quê? Significa, ou... essa parábola da semente que foi semeada aqui significa o quê? De Deus a palavra ou a palavra de Deus. Aí você fala assim pra mim, Lise, naquele tempo não tinha essa palavra escrita aí, tá? Mas de diversos surdos que eu interpreto, nós usamos essa aqui, muitos. Mas se eu fizer esse aqui, eles dizem que não combina, que é palavra de Deus. Tá vendo? Que não dá para criticar toda quanto é coisa, não. Tem que trazer não na reconstrução de período, conforme era o período, tá? Teoria e prática, tá bom? Então, agora, o que eu posso trazer? Qual palavra você escolhe? Não vou alongar nesse assunto. Você demarca a palavra no coração que você quer aí. A semente é a palavra de Deus, certo? Então ficou. Então, nessa parábola aqui da semente,
significa de Deus, a palavra ou a palavra de Deus. Foi. E o versinho agora é o de número 12, que diz assim pra gente: e os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. O que você tem que entender que aqui no caminho, olha, Jesus falando com os discípulos, aqui o caminho, eu voltei para o mesmo caminho que eu tinha feito, viu? Aqui no caminho, o que acontece ali? Vamos lá para eu ler para não me perder. Essa semente que foi semeada aqui significa as pessoas que, ou a palavra de Deus, elas leem, elas aceitam, certo? E aí, a vida ou o tempo vai passando aqui, o que acontece? Vem o treco, vem o coisa ruim aqui, e aí, ó, influencia elas, influencia elas e faz o que com elas? E a palavra de Deus, essa palavra de Deus ou de Deus, essa palavra aqui, olha, ela vai sumindo, vai arrancando do coração. Por quê? O coisa ruim, essas pessoas aqui, salvação, não quer. Por quê? O coisa ruim deseja, tá vendo que eu posso trazer um agregando aqui? Deseja que essas pessoas aí, no futuro, salvação, nadinha, viu? Depois você vê e você melhora aí. Agora nós temos o quê? O versinho de número 13. Já chegamos no 13. Agora eu volto para a construção do segundo caminho. E aqui, sob pedras aqui, certo? O que significa? Essa semente, eu preciso fazer de novo? Essa semente significa, e veja aí, o que acontece? Significa as pessoas, ou cada uma das pessoas ali, que fez o quê? Que, olha lá o que está dizendo pra gente, receberam a palavra de Deus com alegria. Olha, de Deus, a palavra, eles aqui aceitaram com alegria. E o que mais que está dizendo pra gente aqui? E indo, como que é? Ouvindo a palavra, aceitaram, receberam com alegria. Mas como eles não têm raiz, agora, qual é a raiz que a gente vai colocar aqui? E eu posso até fazer assim, ó, mas lembra que aqui, raiz aqui, ó, nadinha. Então, essas pessoas, elas são iguais. Eu posso trazer esse firme, mas eu posso pôr esse aqui, ó, acreditar. Eu prefiro mais. Ó, essa segurança aqui, essa certeza, eles ali ainda, eles não têm. Eles ainda, como diz, eles ali adquiriram nadinha, que mais que cabe? E vindo, eles creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aí eu levo de novo. E então, conforme a vida, o tempo vai passando, eles ali, ó, eles desistem de servir a Deus. Posso fazer. Ó, ou então o tempo vai passando, eles ali, ó, se perdem. O que mais que pode? Eles desviam, eles se desviam. O que mais que cabe? Veja aí o que mais que cabe, certo? Ou então, o tempo vai passando, eles desprezam a Deus. É que você não estará ouvindo desprezar, certo? O desistir cabe mais, o desistir de servir cabe. 14, chegamos quase no final.
E a que caiu entre espinhos, lembra que, ó, eu não preciso nem demarcar a minha mão, mas eu sei que agora eu tenho aqui, certo? Eu tô falando com os discípulos, então marquei o caminho, eu marquei aqui as pessoas que estão na pedra, certo? Agora, ó, automaticamente eu não voltei aqui para a minha mão, aqui na minha mão, o que é que tinha? Não preciso por isso, preciso pôr a minha mão de novo, não, mas eu tenho o quê? Que caiu entre espinhos. Eu posso fazer aqui os espinhos. O que acontece? Todos espalhadinhos aí. Lembra, traz para esse espinho qual planta que você conhece bem espinhenta aí. Eu tenho aqui no meu quintal uma Ora Pronobis. Que quando eu vou cortar, podar ela lá, nossa, aquele espinho machuca. Então imagina uma planta aí bem espinhenta, uma planta rasteira, uma trepadeira. Veja aí, você tem que trazer essa visualidade. Ó, no espinho aqui, o que acontece? Essa semente, eu preciso detalhar tudo, muitas vezes eu não tenho tempo, certo? Ou então, ó, essa semente que foi semeada, ela significa o quê? As pessoas, estou falando com os discípulos, certo? As pessoas, ou cada pessoinha, que fez o quê? Que eles, a princípio, eles são os que ouviram. Qual é o ouviram? Eu posso trazer a palavra de Deus, eles entenderam. E aí a vida foi passando, indo por diante. Eles são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Mas, ó, a vida deles foi passando. Agora eu trago aquele sinal de ilusão. Olha, eles aqui, ilusões do mundo. Nossa, até trazer, sabe aquele cifrão do desenho lá do Tio Patinhas que viu um monte de dinheirinho subindo assim? Posso fazer, ó, reais, ó. Aí eu trago aqui, ó. Apaixonaram pelo dinheiro. Por que eu tenho que voltar aqui? Porque Jesus está falando com os discípulos aqui. Certo? O que mais que cabe? Ó, os deleites da vida, os prazeres da vida, ó, os desejos da carne, posso trazer. O que mais? Só que esse aqui, desejo da carne, vai depender muito, porque às vezes ele vai estar com vontade de comer carne. Então, ó, os desejos variados. Eu trago tudo aqui, essa questão do desejo, certo? Essa influência puxando eles para o lado do ruim. E eles ali não dão fruto com perfeição. Mas agora que fruto que é? Você vai trazer a maçã aqui, os frutos variados? Aí que tá. Qual é o fruto com perfeição que eu tenho que trazer aqui? Então, eu volto, ó, e eles aqui para essa área dos espinhos aqui, ó. E eles ali, qual é o fruto com perfeição? Eu posso trazer, ó, bom testemunho. Esse é o sinal de bom testemunho, certo? Ó, um bom testemunho. Tá vendo? É imperfeito. Por quê? Perfeito é somente Deus, certo? Então, eu estou trazendo aqui algo dentro do meu fruto, ó, não dão fruto com perfeição. E eles ali, eu posso trazer esse aqui, ó, louvar, louvar, aqui caberia? Ó, esse aqui, ó, exultar. Veja aí qual colocação que cabe para você. Ou eles aqui, olha, uma vida certa, certa, certa. Isso não é o trazer o que é o que eu acho, o que é o significado. Eu tenho que trazer qual é o significado de. E não dão frutos com perfeição, certo? O que mais que cabe? Eu acho que caberia muita coisa, mas agora, para não confundir muito a mente, ficam esses versos aqui. Chegamos no último verso. E aqui caiu em boa terra,
Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perfeição. Agora já ficou fácil a tua vida. E olha, esses aqui, ó, nessa área da terra fofinha, eu posso fazer, certo? Que mais que tem? Essa semente que caiu aqui, ela significa o quê? As pessoas que a palavra de Deus, ou de Deus, a palavra, eles ali adquiriram ou eles aceitaram. E aí o tempo vai passando, o que que acontece? Outras coisas influencia, posso trazer esse influenciar aqui, ó, influencia. E o que que faz? O que que eles fazem? Essa vaidade, ó, eles conservam a palavra no coração. O que que eles fazem, ó? Ó, despreza, porque a palavra de Deus está aqui com eles e eles aqui um bom testemunho. Olha o fruto com perfeição, certo? O que mais aqui que eu posso trazer? Ai, a palavra de Deus no coração deles. Olha os frutos que eles dão com perfeição. Eles louvam, eles dão bom testemunho. Ou eles aqui, dia a dia, ó, vida certa, certa, certa. Pronto, finalizado. Eu espero que você tenha entendido, que fique um pouquinho claro aí para você, certo? E que no momento, quando nós estamos aprendendo, fazendo essa tradução da língua portuguesa para Libras, e nós começamos a ouvir o áudio, fica desesperador. Mas tenha em mente que nós estamos no contexto religioso, nós estamos lendo a palavra de Deus, trabalhando a palavra de Deus, fazendo tradução para Libras. Nossa vida no contexto religioso terá aí essa questão do adversário estar o tempo todo nos espreitando, jogando coisas nos nossos caminhos aqui para que nos sufoquem, para que nós não consigamos manter uma raiz firme, para nós desistirmos com qualquer sopro. Então, essa palavra do semeador, ela cabe muito para a nossa vida. Nós é que vamos recolhendo os frutos aí ao longo da nossa vida. O que você está recolhendo de bom? São os frutos do Espírito Santo que está descendo e está criando coisas novas na tua vida? Espero que sim, porque este é o mandamento da palavra de Deus. Certo? Finalizamos aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.